No Jornal da Manhã, Wagner Fontinelli Pessoa e a Palavra do Dia. Bom dia, Natinho, bom dia, Gilson, e bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É cada vez menor a esperança dos brasileiros de que alguém, que mesmo o próprio Poder Judiciário, resolva pôr cobro e limite ao modo pelo qual o ministro do STF, Gilmar Mendes, agride e desacata, com palavras e atitudes, aos magistrados de outras instâncias, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos próprios colegas da Suprema Corte, sempre que se sente contrariado ou confrontado naquilo que pretende ou decide fazer. Mas não é apenas isto. O ministro já mandou às favas, faz muito tempo, as mais comezinhas regras de cortesia, inclusive no trato com os demais ministros. Lançou ao lixo os mais elementares princípios da ética no exercício do elevado cargo que ocupa e não poupa o tribunal a que pertence de constantes constrangimentos pela forma truculenta como se opõe aos argumentos e ponderações de seus pares quando em desacordo com a sua própria vontade. Diga-se de passagem, o ambiente do Supremo, desde há muito, não vem primando pela elegância nos debates. A troca de ironias e insultos entre os membros da Corte, nem sempre muito sutis, transformou as sessões daquele tribunal, que se pretende vetusto e respeitável, no espetáculo grotesco da troca de hostilidades entre os julgadores. As divergências de julgamento e opinião entre eles, de rotina, não são evidenciadas pela força dos argumentos de cada um, mas pelo argumento da força que cada qual imagina possuir. E nesse triste espetáculo, que a sociedade brasileira pode acompanhar pela TV, boquiaberta pelo baixíssimo nível, destaca-se a atuação ainda mais deplorável do ministro Gilmar Mendes, que se especializou em desqualificar todas as instituições que se dedicam neste país a perseguir os bandidos de alto coturno e desmontar quadrilhas e esquemas criminosos. O ministro Gilmar tem se notabilizado por conceder habeas corpus e prisão domiciliar a esse naipe de marginais contra todas as evidências que possam existir em relação a eles. Liberou da prisão criminosos como Roger Abdelmaci, Daniel Dantas, Eike Batista, Jacó Barata Filho e Leles Marcos Teixeira, que dispensam apresentações, só para mencionar alguns exemplos. Além disso, em alguns desses casos, a sua falta de constrangimento tem sido gritante. Como no caso do Eike Batista, cliente do escritório do qual faz parte a mulher do ministro, e o do Jacó Barata, com quem o Gilmar tem relações pessoais e familiares. Mais recentemente, concedeu um habeas corpus ao Sérgio Cabral, esse corrupto vagabundo que levou o Estado do Rio à bancarrota para que não fosse transferido para um presídio federal. Cabral, em depoimento perante o juiz Marcelo Bretas, havia desacatado o magistrado que o estava transferindo ao presídio em Mato Grosso do Sul para que não continuasse a receber as mordomias de que estava usufruindo em prisão do Rio de Janeiro. Aí o Gilmar considerou que o diálogo do preso com o juiz foi ríspido, mas nada demais. Por muito menos do que isto, o ministro processou uma jornalista, a Mônica Iose, que apenas escreveu num comentário, entre aspas, do Gilmar Mendes, não se sabe o que esperar. Foi condenada por um juiz estadual a pagar ao ministro uma indenização de R$40 mil. Estando a Suprema Corte do Brasil com esse desenho insólito, como haverá o cidadão comum de acreditar na justiça de seu país? E tenham todos um bom dia.